Bom dia, irmãos, irmãs. Vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a leitura do verso 12 até o verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, leitura do verso 12 até o verso 17. Como é do nosso hábito, vamos fazer a leitura, cada um de vocês ou de nós podendo escolher um verso para ser lido, e assim, enquanto durar o trecho do texto, cada um poderá fazer aí a leitura da palavra do Senhor. Livro do apóstolo Paulo, ou carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17, que diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Ele vai citar então as virtudes: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. E aí um verbo que eu gosto bastante e por vezes mal interpretado, né? Verso 13, começando com outro verbo que gosto bastante. Quem quiser, continue, pode continuar a leitura. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém. Até aí. Vou pedir a nossa irmã Leila nos dirija a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, capacidade de compreensão e principalmente, fé no Senhor, para que aquilo que Deus falar conosco, em nós, que o Espírito Santo esteja de fato nos ajudando, nos habilitando, como a expressão que Paulo usa, nos habilitando a colocar em prática aquilo que nós cremos e aquilo que nós sabemos que é dever, como testemunho cristão, colocar em prática. Vamos orar ao Senhor. Deus amado Pai, continuando na presença do Senhor, peço, Senhor Deus, nesse instante, Pai, que continue, Senhor, se fazendo presente, Senhor Deus, no nosso meio, que Tu possa, Senhor Deus, sondar, Senhor Deus, a cada coração, que Tu venha, Senhor, agora com essa mensagem, Pai, trazer, Senhor Deus, edificação, sabedoria, para que nós possamos, Senhor Deus, estar instruídos, ó Pai, na Tua palavra, mais e mais, ó Pai, que possamos, Senhor, vivê-la, ó Pai, em sentido, Senhor Deus, de verdade, de união, de comunhão e de testemunho, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, diferença no meio do Teu povo. Sim, sim. Oro, Senhor Deus, para que Tu venha, Senhor Deus, incomodar, Senhor, os nossos corações, Senhor, de forma que nós recebamos, Senhor, de uma forma, Senhor Deus, abrasiva, Senhor, para que queime, Senhor Deus, como uma chama, Senhor, que nunca se apague, ó Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, ter força, ó Pai, para lutar, ó Pai, e suportar, Senhor Deus, tudo que tivermos que passar. Verdade, Senhor. Sabemos, Senhor, que nossas vidas, Senhor Deus, não são vidas, Senhor Deus, perfeitas. Sabemos que não vivemos, Senhor Deus, só alegrias, mas ainda que nos momentos difíceis, ó Pai, possamos, Senhor Deus, testemunhar, sentir a Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus e que em tudo o Senhor está presente. Amém. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. As virtudes que constroem um ambiente saudável. Esse é o título que quero compartilhar com vocês nessa manhã. As virtudes que constroem um ambiente saudável. Na madrugada de sexta para sábado, e ontem, hora que, no caso desta sexta para sábado, ontem, hora que a Alessandra acordou e olhando no celular, ela tem um grupo lá do condomínio onde a gente mora, tem um grupo de mulheres. E aí, a hora que ela acordou e começou a olhar aquelas mensagens, e aí todas elas falando, mas você viu, você escutou o que aconteceu e não sei o que, tá. Aí depois, mais tarde, a gente tinha saído, a gente estava de carro e ela começou a ler as mensagens, né? E aí contando, né, que lá a gente mora numa das torres, no 8º andar da torre que a gente mora, 3 e pouco da manhã, um casal brigando com requinte de, assim, né, sabe, de agressão, os barulhos que a gente que escutava, tudo mais e tal, era isso que estavam reproduzindo lá nas mensagens que as mulheres colocaram no grupo. E aí a gente começou a falar sobre isso, né? Aí a gente chega àquela conclusão. 2 coisas que a gente concluiu. Primeiro, que a gente não escutou nada, né? Eu falei, então isso é ótimo. Ótimo por um bom sentido, né? Ou seja, a gente apagou, dorme bem. Na verdade, a gente brinca. Eu e ela somos desse jeito muito iguais, né? É que nem pedra, né? Ou seja, depois que dorme como é que fala? Pedra o objeto inanimado, né? Ou seja, sem vida. A gente brinca, mas brincando com brincadeira mesmo. Deita e dorme, entra em coma, ou seja, só mesmo um milagre para levantar, né? E isso é bom. O outro lado é o lado também de não é vantagem contar isso, mas é testemunho mesmo. E glória a Deus por isso, né? Quando a gente vive um ambiente familiar saudável, né? Pela graça do Senhor, pela maturidade espiritual, né? E por estar com a pessoa com quem você se identifica, com você se realiza, estar com alguém que na verdade constrói, né, junto de você. Então louvado seja o Senhor, né? Pelo ambiente familiar, né? O meu, imagino que também o seu. Mas, infelizmente, nem todo o ambiente é um ambiente que a gente pode dizer saudável. Existem muitos ambientes sociais onde essa expressão que a gente usa, né, um ambiente tóxico, é não só comum, mas é cotidiano. Basta, ao contrário do que a gente falou, né, basta acordar pela manhã e já inicia. Liga o botão ali do on, né, do inglês, vira a chave, sai do off para on e já começa, né? Olhares agressivos, né? Palavras que agridem, por vezes mãos, né, que deveriam acolher, que deveriam abraçar, produzir afeto, produzem, né, dores, né, feridas, e é muito ruim um ambiente assim, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, quando era seminarista e trabalhava numa igreja fim de semana, e que para ir para aquela igreja eu precisava viajar. Então todo fim de semana, né, viajava para ir para aquela igreja que eu trabalhava como lá auxiliar do pastor, e naquela cidade que tinha uma igreja nossa que a gente trabalhava, né, aprendendo ali a pastorear, né, garoto ainda. Cada fim de semana que ia, tinha uma escala, eu ficava numa casa, né? Uma casa de família. Então imagina que o Everton, que se morasse, por exemplo, lá em Sorocaba, e aliás o pastor Leontino fez isso, só que ele ficava no hotel, né? Então imagina que o Everton vindo com a Magda, cada fim de semana tinha uma casa e uma escala para acolhê-los, né? E quando eu passei por isso, uma determinada casa que eu fiquei algumas vezes, o ambiente era tão tóxico. E infelizmente, sim, e como vocês nem imaginam, e também não é o caso, só para dar exemplos, que nem sempre o fato de a gente ser crente, né, se a gente não trabalhar esse aspecto das virtudes que devem ser produzidas, exercidas, o fato da gente ser crente naturalmente não elimina, né, esses problemas de ausência de virtudes que não são praticadas, né? Não é porque a gente vem na igreja que, né, tudo estará resolvido. A gente precisa colocar isso em prática, né? E algumas vezes, assim, eu ia depois do almoço
né, no domingo, reservava um quarto lá para mim, né? E aí às vezes eu estava lá, né, meio que, às vezes dormindo, acordado, lendo um texto, né, meditando, preparando para a noite, daqui a pouco começava. E aí as discussões eram brigas, ofensas, e eu falei, meu Deus, será que eles esqueceram que eu estou aqui? Né? Aí eu comecei a pensar que era uma coisa tão comum no cotidiano daquela família que até esqueci o que tinham ali, né? Não que, como se diz, então agora tem uma visita em casa, a gente tem que respeitar, mas o que me chamava a atenção é que era uma coisa tão comum que às vezes esqueciam. Primeiro, que tinha um hóspede, e segundo, que tinha um protótipo de pastor ali, né? Ou seja, né? Reverendinho, né? Que a dona Joadã chama assim, carinhosamente, o Everton, né? Então, irmãos, o fato da gente ser crente, da gente vir à igreja, da gente tomar a Santa Ceia, da gente meditar na palavra, não é automaticamente uma forma de desenvolver em nós as virtudes. Nós precisamos querer desenvolver dentro do nosso lar, no ambiente privado, né, essas virtudes, né? Num mundo que não é, vamos dizer, saindo do exemplo de família crente, para família não crente, ambiente de trabalho. Eu já lidei muitas vezes em ambientes de trabalho totalmente tóxicos, inclusive na escola, né? Numa das escolas que eu trabalho, assim, é difícil a gente dizer que tem pena de alguém, mas tem uma colega, assim, que eu fico um pouco com pena, porque ela chega e aí as pessoas começam rapidamente, inclusive eu, em algum momento, tenho pedido a Deus para me dar a oportunidade para, sei lá, se eu for útil, tentar ajudar, mas aquela pessoa entra em poucos minutos, assim, ela fica sozinha na sala. As pessoas vão saindo, porque o grau de toxicidade, né, ou de ofensas, de palavras, às vezes xingamentos, você percebe a pessoa totalmente perturbada, assim, num grau tão alto que as pessoas não conseguem ficar próximas, né? Ou seja, absoluta ausência de virtude, né? Então é importante que a gente aprenda, e depois que aprenda, que é a primeira fase, a segunda fase, é importante que a gente cultive, né? Assim como o corpo que Paulo tanto fala, né? Usando a linguagem da biologia, parabéns pelo seu aniversário. No dia de hoje, né? Louvado seja Deus por sua vida, querido. Parabéns e muitos anos de vida, saúde, alegria e realizações, né? É importante que a gente cultive essas virtudes, né? E porque cultivando essas virtudes fazem bem para a nossa vida física. Está lá o psicólogo que pode corrigir se enganado estiver, né? Ou seja, hoje à noite, permitindo o Senhor, nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre o descanso da alma. E o salmista fala muito sobre a saúde da alma. A palavra hebraica para alma, ainda lembra a palavra hebraica para alma? A palavra hebraica para alma é nefesh, e nefesh é garganta, né? Qual a importância disso? Porque o salmista crê que quem nos faz respirar, quem nos permite respirar, é Deus com o sopro de vida, né? Então, quando ele fala alma abatida, a gente pode pensar, traduzir isso com uma linguagem biológica ou da medicina, né? Taquicardia, estresse, pressão alta, né? Ou seja, uma série de coisas que a gente vai, às vezes, desenvolvendo, doenças da alma, por conta do quê? De um ambiente tóxico, por conta de ausência de virtudes que a gente, ainda que saiba da importância delas, presbítero Denilson, a gente acha que isso é coisa de somenos, ou seja, coisa de segunda importância, mas não. Eu me lembro que numa fase da vida que trabalhava muito, de segunda a segunda, em 3 períodos, eu tomava 6 Neosaldinas por dia, assim, era uma coisa doida, né? Comecei a perder mais cabelo ainda e cheguei à conclusão de que, né, aquele ritmo de vida, né, totalmente estressante, estava adoecendo a minha alma, né? Depois alterei aquele modelo. Hoje passo, graças a Deus por isso, né, passo meses sem tomar uma Neosaldina sequer. Pastor, por que Neosaldina? O senhor está receitando remédio? Não, que para mim era aquela que tirava as intensas dores de cabeça que eu tinha. O meu organismo estava dizendo o seguinte: olha, isso não é dom de Deus para você, isso não é um presente, isso é o contrário, né? Isso é fruto do pecado. A Bíblia fala que
depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram expulsos da terra, e com o suor do teu trabalho comerás, né? Então percebe que nós não somos uma máquina, até máquina precisa de manutenção, e uma das formas da gente cuidar do nosso corpo físico, mental, né, psicológico, é exatamente desenvolvendo as virtudes que nos tornam, primeiro, cristãos, nos tornam humanos e também humanizadores. Assim como, por exemplo, né, o corpo precisa de nutrientes, vamos pensar aí, né, proteínas, vitaminas, aminoácidos, e com um simples exame de sangue a gente hoje descobre, né, um quanto de coisa que o nosso corpo, o nosso organismo precisa. Eu, depois dos 50, fazendo um exame de sangue, o médico falou, você precisa de... Aí foi falando, vitamina C, vitamina D. Não, vitamina D é só tomar sol, né? Eu ando de moto o dia inteiro para ir trabalhar, eu tomo sol, doutor. Eu falei, não, com a sua idade, ouça, viu, igreja? Com a sua idade, não basta tomar sol, não, né? O sol retém pouca, né? Com a sua idade, você precisa tomar vitamina. Outro dia, o presbítero Milton, a Cleide, me receitando ali, já comecei a fazer, viu? O inhame, que é anti-inflamatório natural, né? Aí cheguei em casa e falei para o Alessandro, aí me ama tanto, né, Alessandro? Já foi lá, já comprou inhame, essa semana a gente estava comendo inhame. Então percebe que nós não somos uma máquina, e além de nós termos uma necessidade de uma saúde boa, nós temos também, gente, se no hebraico alma é nefesh, garganta, ou seja, crer que nós temos a vida, porque Deus sopra o tempo todo, cada segundo, cada milésimo de segundo, Deus nos permite respirar. No Novo Testamento, a alma é o que? É psique, e dá a ideia de que, olha, nós somos também o que? Um ser subjetivo. Nós não somos só um corpo, nós somos também um ser espiritual. Nós temos necessidades que não são materiais. Nós temos necessidades que são espirituais, e Calvin dizia que o coração humano tem um buraco tão grande que só pode ser preenchido pela grandeza de Deus, quando ele usa a expressão do coração, né? Então o buraco da nossa alma, ou o buraco do nosso interior, né, do nosso corpo espiritual, é tão grande que para preenchê-lo apenas com a grandeza da presença de Deus. Então, irmãos, não há dúvida de que nós precisamos sim desenvolver as virtudes que fazem bem para a nossa alma e fazem bem também para o ambiente onde a gente está presente, né? A gente tendo uma família, né, saudável do ponto de vista espiritual, do ponto de vista relacional, onde quer que a gente vá, a gente acaba levando, né, esse carisma, essa alegria, né, essa vontade de ser instrumento nas mãos de Deus, para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu gosto sempre de citar, porque é uma frase que marca, e eu procuro fazer aquilo como uma oração, né, diária, né, que São Francisco de Assis, lá na Itália, na Idade Média, dizia, né, evangelize, caso seja necessário, abra a boca e fale. Ou seja, como é que você evangeliza? Com o seu olhar. Sabia? Quando você entra no ambiente de trabalho, o seu olhar, né, o seu tom de voz, o jeito que você pega na mão das pessoas, que você abraça, as frases que você fala, mesmo no ambiente de trabalho, sabe? Se você está estressado, não fique falando para as pessoas que você está estressado, coloque esse estresse diante de Deus, sabe? Então tem gente que chega no ambiente e em poucos minutos já começa a transformar num momento assim pesado, sabe? Ruim. Por quê? Porque os problemas que cada um de nós tem, todos nós os temos, Helder, né? Parece que para nós é um luxo ficar reproduzindo aquilo. Mas a minha vida está uma droga, uma dificuldade, um problema, não sei o que, vai falando. A gente não se apercebe de que aquilo está nos matando literalmente, né? Problemas devem ser colocados diante do Senhor, em joelhos, sozinhos no nosso quarto, em família, e como fizemos aqui, no ambiente certo, pedindo a oração dos irmãos, das irmãs, colocando para que nos ajudem, mas não ficar lustrando esses problemas, né? Porque parece que lustrando esses problemas a gente não só vê o brilho deles, mas não consegue esquecer deles, né?
Então é importante a gente pensar, né, na importância que a gente tem quando coloca como alvo, como prioridade da nossa vida diária, todos os dias, né? Abrindo aspas aqui, bem antigamente, tinha um personagem num do programa lá do Chico Anísio, que o personagem daquele cara totalmente mal-humorado, né? Mal-humorado, muito mal-humorado. Você perguntava, você dizia para ele, bom dia por quê? Sabe? Às vezes tem crente agindo assim, Oscar. A pessoa chega no ambiente de trabalho, né? Assim, carrancuda, né? Às vezes dando mal resposta. O seu dia não está ruim, o seu dia está ruim, já começou mal, né? Deixa isso em casa, né? Já coloque diante do Senhor, me dê um dia abençoado, que eu seja bênção no meu trabalho. Eu, no caso, como professor, né? Que os alunos continuem gostando de mim, que eu seja bênção na vida deles, né? E levando carisma, levando sorriso, levando alegria, né? Porque senão, irmãos, a gente vai adoecendo do coração e a gente vai tornando tóxico o ambiente onde a gente está presente, tá? Então, com essas palavras iniciais, eu vou convidar você a estar atento a cada palavra, sobretudo as virtudes que Paulo coloca neste belíssimo texto da palavra do Senhor, registrado aqui em Colossenses. Se você fechou, Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17. Vamos iniciando lá no verso 12. Então, olha só. O apóstolo Paulo usa a expressão revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos, aí vai, afetividade, tá? Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Vamos parar aqui, tá? Então, vestir é uma coisa, revestir é outra. Então vamos pensar no frio. Então revestir, né? Coloca uma blusa, no caso, hoje eu estou com pouco, né? Coloca, só que estou com 3, então coloca uma blusa, uma camisa, né? E outra camisa. A hora que eu subo na moto aí, mais outra blusa, está dentro da mochila aqui, né? Então, e olha que está de sol. Então vai para a faculdade à noite, né? Aí coloca mais umas 3 ou 4, aí fica que nem um astronauta, né? Anda. Então, revestir, vamos pensar na pele. Então nós somos vestidos naturalmente por nossa pele. Então revestir, eu vou usar uma linguagem figurada. Revestir é impermeabilizar. Tá certo? Então, por exemplo, quando você vai e coloca ali a resina num piso, então aquela resina vai proteger o seu piso, né? Ou na parede, né, Marcos? Marcos vende lá na loja muitos produtos para fazer revestimento. Então, revestir, a gente pode pensar, é uma forma de, presbítero Josias, de impermeabilizar. E do que nós devemos, vamos pensar espiritualmente ou socialmente, dona Vilma, nos impermeabilizar? Irmãos, a Bíblia diz em muitas passagens que a função do inimigo é tornar a nossa vida um caos. E como ele não tem autoridade sobre nós, a gente vai ler os textos aqui, como ele não tem autoridade sobre a nossa vida, né? O que ele faz? Ele usa as outras pessoas que ainda têm, que ele tem autonomia sobre elas, né? Para fazer esse papel sujo, desculpa a expressão. Então ele vai colocar, Magda, ao nosso lado, por algumas razões, o vizinho do prédio, aquele que se encontra no porteiro, aliás, no elevador, na garagem, ainda mais lá em casa, que é garagem compartilhada, sabe? O cara que de repente ali encostou o carro dele no seu carro. Então assim, ele vai tentar de tudo. O ambiente do trabalho, no caso, de novo, usando o ambiente da escola, às vezes um aluno que está ali te provocando. Então são tantas situações que nós precisamos, dona Isabel, desse revestimento para nos impermeabilizar das ações externas que não dependem do nosso controle, tá, igreja? É isso que precisa ficar claro. Nós não temos o controle do que as pessoas vão fazer contra nós. Por isso nós precisamos nos preparar. Então Paulo dá a dica. De que maneira a gente vai fazer isso? A gente vai buscar uma proteção, um revestimento para não ter infiltração, ou seja, que aquilo que é ruim, Niceia, de fora, nas pessoas, nas situações, no trânsito, no ambiente de trabalho, na residência, com vizinhos, ou seja, em qualquer situação, encontro de famílias, tá?
Encontro em famílias é muito comum, aquele primo, aquele cunhado, né? Aquele que parece que ele pegou como alvo, você chegou, pronto, ele já vai na sua direção e já começa. Então, quando nós estamos impermeabilizados, revestidos, ou seja, uma segunda camada, uma terceira camada, uma quarta camada, então nós nos preparamos para enfrentar ambientes assim, tá? E quais são os exemplos? Paulo usa verbos que são virtudes, dando dicas de que maneira, dona Rosa, o crente vai conseguir se impermeabilizar. Ou seja, Helve, de que maneira com as virtudes de Cristo o crente vai buscar esse revestimento para enfrentar esse mundo tão adverso. Então ele fala, revestivos, pois, como eleitos de Deus. Vou fazer uma pausa aqui. Por que a importância, Basti, da eleição? Irmãos, não basta ser religioso. Tenho falado desse tema aqui muitas vezes. Tem que ser crente mesmo. Que na nossa tradição, né, João Calvino fala, tem que ser predestinado. Deus tem que de fato ter feito uma revolução na sua vida, no interior do seu coração. Tem que ser convertido mesmo. Porque vai haver circunstâncias, situações, que a prova vai ser tão difícil, que as virtudes parecem que se evadem de nós, e daqui a pouco, Lúcia, nós crentes, agindo como se fosse um não crente, ou pior ainda, pior do que se não fosse crente, né? Então a primeira coisa, precisamos, como ele coloca no verso 12, ter plena convicção de que nós somos uma nova criatura, de que nós morremos para o pecado e nascemos de novo, agora selados, habitados, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos dar condições, vai colocar em nós virtudes, frutos do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que de fato vai, Cleide, a partir do nosso jeito de ser, vai, mesmo num ambiente tóxico, vai levar às virtudes cristãs que vão abençoar aquele ambiente que é tóxico, não porque você o tornou tóxico, mas porque você convive com pessoas, tá? Ele coloca aí a primeira virtude, né? Ternos afetos. Então, o afeto, irmãos, de acordo com a medicina, com a psicologia, vem do berço. A forma da mãe, enquanto está gerando a criança, sabia que ali já começa uma relação de afeto? No ventre, durante a gestação. Então, uma gravidez, uma mãe, né, uma mulher grávida, agitada, que dá lugar ao vício, uma vida estressada, sabe? Que vive um ambiente que fala palavrão, internaliza aquilo, uma pessoa que está sempre de mal com a vida, reclamando de tudo. Já no ventre materno, essa relação de afetividade já começa a sofrer abalos. Aí nasce a criança, né? E muitos cuidadores falam disso. A criança, quando chora, né, ela está denunciando que algo não está bem. Ou é fome, ou é... Olha eu aqui, não, cadê o Diego e a Abel, né? Ou é fome, entendeu? Ou ela tem que trocar a fralda, ela está incomodada. E o jeito de cuidar, o jeito de pegar, né, o abraço, a troca da fralda, a roupa nova, a roupa limpa, a roupa quentinha, isso já é construção de afeto. Então ambientes, né, prejudicados nessas coisas simples já começam a gerar, né, ali personalidade, né, destemperada, né? Então quando ele fala de ternos afetos, já começa aí. E ele fala, e ter afeto, vamos pensar em nós adultos, ter afeto em pessoas que precisam de misericórdia. A palavra misericórdia então miséria é que perdeu tudo, então não vamos pensar só financeiramente não. Miséria é a pessoa que, né, não tem amor, uma família que está complicada, né, uma pessoa que está conturbada. Então pensa, miséria é a ausência de tudo que é importante, Magda. Miséria como ausência de tudo aquilo que é importante para você estar bem, tá? Então a palavra misericórdia significa, então, a primeira palavra miséria, a segunda é cardia.
E aí não é coração literalmente falando não, mas cardia é de coração. Então, ou seja, coloque os seus sentimentos sobre a miséria do outro. Ah não, professor, não, mas isso pega. Não, não pega não. Sabe por que não pega? Por duas razões. Primeiro, porque você é eleito de Deus. Paulo está dizendo isso. Você é uma nova criatura. E se você pular um pouquinho mais para baixo, já no verso 13, logo em seguida ele fala, suportar, e eu não aguento essa pessoa, mas eu vou ter que suportar. Não, não é isso não. Suportar é o contrário, olha lá, ó, é dar suporte para que alguma coisa tenha sustentação. Então, se você está bem com Deus, se você tem um coração saudável, se você tem uma alma, não vou dizer pura, porque puro ninguém é, né? Mas uma alma abençoada, se você tem intimidade com Deus, se você está revestido por essa camada do Espírito Santo, lógico que você terá mais condições de tornar um ambiente tóxico, ou de fazer daquele ambiente tóxico, um ambiente abençoado, saudável, tranquilo, apaziguador. Então, por isso, precisa começar de nós. Então, o que é ter misericórdia? Ou seja, um afeto de misericórdia. É usar a graça de Deus que te alcançou para você ser bênção na vida do outro que está na miséria total. E que miséria é essa? Pessoa perturbada, pessoa tóxica. E não criar ali uma barreira. Ah, não, pastor, vai lá em casa que você vai ver como é que é. Né? Por isso que eu digo, tem que ser convertido. Tem que estar revestido. Tem que entender que isso é o quê? É o resultado do que Deus fez na sua vida. Te tornou uma nova criatura, amém? Amém. Sendo uma nova criatura, ter plena convicção de que Deus tem um propósito a partir de você para alcançar o outro. E a gente quer se livrar muitas vezes desses problemas. A gente quer se livrar dessas pessoas, né? Ele fala também de bondade, né? O que é bondade? Bondade, você sabe o que é ser uma pessoa boa mesmo, ter prazer, né, de ajudar o outro. Quando a pessoa vai descrever você, você diz, não, essa é uma pessoa boa, eu sinto paz de estar perto dela, eu fico emocionado, irmãos, porque num mundo tão ruim, sabe, num ambiente tão difícil que é viver a vida humana, né, a pessoa descrever para você, Eliezer, eu te vejo como uma pessoa boa, eu me sinto bem estar perto de você. Imagina quando é um colega de trabalho, porque quando é em casa, espera-se que isso seja natural. Natural. Imagina uma pessoa que você nem convive tanto, mas de repente a pessoa com quem você convive no trabalho, ou ali no ambiente do seu bairro, diz, olha, o Eliezer é um cara bom, eu gosto dele. Isso é virtude, irmãos. Isso é virtude que Paulo está dizendo, que é o que? Desenvolvida por aqueles que são transformados em Cristo Jesus. Humildade. O que é o oposto de humildade? Ou o antônimo de humildade? Gente, eu não suporto, gente arrogante, gente cheia de si, gente que pisa em você para mostrar que ela tem força, que ela tem poder, né? Crente não vive assim. O crente é humilde. Humildade, né? Não se exalta. Por exemplo, né? Aquele crente que fala assim, não leve desaforo para casa. Mas o que é um crente dizer isso, não leve desaforo para casa? Não, tem um texto anotado aqui para a gente conferir só depois, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes naquela palavra, não, mas eu não levo desaforo para casa, me agrediu, eu respondo, né? Eu revido. Não, 1 Pedro 4, Pedro vai dizer, usando o exemplo de Jesus, ultrajado, porém, não agiu com ultraje. Então Jesus foi cuspido, usar de ignorância para cima dele, né? Fizeram tudo que fizeram, Jesus agiu como? Né? Com amor, com misericórdia, com amor incondicional, que é o texto que está aqui, daqui a pouco a gente vai conferir. Percebe? Então tudo isso está no primeiro versículo, ele fala assim, olha, a segunda pele que nós colocamos, esse revestimento, é para que a gente não seja atingida por as coisas ruins que tornaram e tornam o ambiente tóxico. Nós precisamos primeiro nos revestir disto, e depois revestidos, dona Isabel, a gente será capaz de produzir um ambiente
abençoado, né? Um ambiente que dê prazer. Imagina no casamento ou na família, quando você termina o dia de trabalho, cansado, você não vê a hora de ir para casa, porque a hora que você chega em casa, glória a Deus, ou família abençoada, ou lugar santo, ou lugar gostoso para se voltar, né? Por quê? Porque de fato ali, família revestida ou casa revestida pela presença do Senhor. Vamos abrir o texto, 1 Pedro. Quem encontrar, por favor, é o clássico texto do verso 9, né? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pode ler também o versículo 10. Quem encontrar, pode ler. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que se vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançados misericórdia. Obrigado. Poderíamos passar aqui uma outra manhã falando só sobre esse texto que eu acho que é um dos mais citados aqui por mim neste 1 ano e meio de pastorado aqui na primeira IP de Mauá, né? Vós, porém, sois raça eleita. Então, ou seja, eleita, Deus nos separou. Ele fala sacerdócio real. Sacerdote é aquele que ministra, né? Ministra o quê? Ministra as coisas de Deus. Sacerdote é aquele que cuida, é aquele que abençoa, é aquele que reproduz as virtudes, é aquele que mostra o caminho, é aquele que pastoreia. Então ele fala raça eleita, sacerdócio real, ele fala nação santa. Vamos pensar então, família santa, uma pessoa revestida para ser o quê? Para ser bênção, né? E ele conclui, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, é o seguinte, olha, para que o inimigo consiga perfurar essa impermeabilização, ele precisa já, desde o Antigo Testamento, Niceia, ele precisa de uma autorização do Senhor. Do que você está falando, pastor? Abra o texto, quem encontrar pode ler, por favor. Jó, vizinho da esquerda de Salmos, capítulo 2, versículo 6. Da minha esquerda aqui, agora para que todos participem, quem encontrar, leia. Da minha esquerda aqui, Jó, capítulo 2, verso 6, ou seja, em que circunstância essa impermeabilização pode ser furada? Ou seja, quando fura, vai dar infiltração. Se vai dar infiltração, vai danificar, tá? É possível essa impermeabilização, ou seja, esse revestimento espiritual na vida do crente, é possível furar isso? Antes de responder, vamos ouvir Jó, capítulo 2, versículo 6, pode ler. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Pronto. Então, Satanás, de acordo com o texto bíblico, aparece diante de Deus. Irmãos, se vocês, eu sei que vocês sabem disso, mas às vezes a gente encontra situações que parece que não sabem, né? Se vocês tiverem plena convicção do que esse texto diz, saio daqui hoje de manhã realizar, tá? Na oração da lei a gente ouviu que a gente está bem agora, mas volte e meia os problemas vêm. Ela já está antecipando um pouco da mensagem da noite, nem sei, acho que Deus colocou no coração dela, né? A gente está bem agora, mas daqui a pouco vem um problema, né? Irmãos, é importante dizer que os eleitos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, o texto de Denilson leu, Paulo está colocando, né? Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Nós somos então propriedade exclusiva do Senhor. Essa mensagem já está presente lá desde o Antigo Testamento de Ceia. E aí Satanás aparece diante de Deus e fala assim: olha, está lá Jó, ele só é bom, ele só é virtuoso, ele só é crente, ele só é temente ao Senhor, porque o Senhor tem que cuidar dele de uma forma toda especial. Ele tem tudo. Tira isso dele para você ver se ele não vai se voltar contra ti. Então ele vai e pede permissão para o Senhor.
Igreja, toma posse disso, viu? Tem crente morrendo de medo do inimigo, né? Tem crente que morre de medo de demônio, sabe, que morre de medo de cair espiritualmente. Não, os presbiterianos não creem isso. Já desde o Antigo Testamento nós cremos que propriedade exclusiva de Deus, vai entrar numa propriedade particular sem autorização do juiz, para você ver. Você vai preso, você vai ser processado. Então olha a linguagem que a palavra de Deus usa, né? Satanás aparece diante de Deus e fala: eu posso mexer nele? Deus fala: tá bom, você está curioso? Mexe. Só que é o seguinte, na vida não, porque essa vida é minha. Amém, irmãos? Amém. É assim. Esse é revestimento. Então o revestimento que o crente passa é um revestimento feito pelo Espírito Santo. Não é com religião, não. Religião é coisa que a gente faz, tá? Regeneração é coisa que Deus faz, hein? Aula de teologia, né? Regeneração é coisa que Deus faz, tá? Aí ele vai lá, tira tudo de Jó, inclusive a família, os filhos, o dinheiro, coloca o casamento dele em crise, porque a mulher vai falar: você ainda preserva a sua fé, abandona esse Deus e morre. Então, olha onde o diabo mexeu nos filhos, matou os 10 filhos, tirou toda a riqueza e estragou o casamento dele. Falou: abandona esse Deus e morre. Contudo, Jó continuou firme, e o desgraçado ainda não parou não, o Satanás. Falou: tá vendo, né? O senhor também deu uma saúde de ferro para ele, bota uma doença nele para você ver se não vai voltar contra ti. E Deus fala assim para ele: tá bom, você não está satisfeito ainda? Pode, só que é o seguinte: a alma dele me pertence. Doença, a ponto de ele pegar um tijolo para coçar as feridas. Nem assim Jó renegou. Não é lindo? É deste revestimento espiritual, irmãos, que Deus nos reveste. E quando a gente tem plena convicção disso, a gente está preparada para conviver em ambiente tóxico. É fácil? Não, claro que não. É difícil? É. Mas é possível viver e transformar aquele lugar? Também é. Por quê? Porque Deus nos habilitou com as virtudes de Cristo para que a gente possa transformar ambientes tóxicos em ambientes abençoados. Amém? Amém. Você crê isso? Amém. É o que diz a palavra de Deus. Próximo texto. Números 22, versos 11 e 12. Números 22, versos 11 e 12. Quem encontrou, por favor, pode ler. 11 e 12. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Amém. É outro texto também que já citei muitas vezes aqui no meu ministério, então, milhares de vezes, né? Pensa num ambiente tóxico, Leila. Aí a hora que você chega, né, a pessoa que sabe que você é abençoado, e não é que você é vaidoso, não, porque você tem uma missão a cumprir. Porque o seu coração espiritual é saudável, que no meio da crise você é a solução. E aqui não é palavra de coaching não, viu gente? É o que eu creio, né? E você chega naquele lugar, a pessoa já começa, a pessoa quer te trucidar. Só o olhar que ela bota para cima de você, já começa, né? Então vamos imaginar, alguém que tem por missão tornar a sua vida um caos. Você encontra gente assim, né? Com todo respeito àquela religião, é alguém que segue outra religião, que vai usar a religião dela para o famoso saravá. Vou fazer um mexido aqui, você vai ver, né? Ué, eu vou ver, não vou ver nada, né? Dona Eledia, para Deus diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Claro que você não vai agir do mesmo jeito, muito pelo contrário, né? Você vai ser bênção na vida da pessoa que quer tornar a sua vida um caos. Você vai ser bênção,
Aí você fala, né? Ah, não, mas é difícil. Não, sim, para você é difícil, mas para Deus não. Você só precisa permitir que o Senhor te revista, né? Que Paulo fala em Efésios 6, com armadura. E ele vai do... Aí toda esse professor de escola dominical com criança já usou aquele texto lá das armaduras, da armadura de Deus, né? Ele vai colocando ali cada ferramenta, cada arma que um soldado de Cristo tem que estar habilitado para enfrentar as batalhas da vida, né? Então no texto de Números, quando o povo de Deus chega ali na boca da terra, ali acho que dos Moabitas, né? Os Moabitas já começam a ouvir falar, já tinham ouvido falar das vitórias que o povo de Israel estava conquistando. Aí chega ali o inimigo, ou seja, eu tenho que trucidar esse povo. Aí ele vai lá e convoca o Balaão, que fazia serviço religioso. Aí ele vai lá e fala, me paga, o que eu vou fazer? Leva uma grana para pagar o serviço. Aí durante a noite o Balaão vai consultar os deuses. Deus se manifesta aí e fala assim, esquece, nesse povo você não vai pôr a mão. Ah, mas por quê? Porque esse povo é meu. Então, irmãos e irmãs, toma posse, que é o que eu creio, que é o que diz a Escritura, tá? Desse revestimento que o Espírito Santo faz na vida dos seus eleitos, né? Nós somos revestidos por essa camada, segunda pele, terceira pele, quarta pele, que são as virtudes, de Cristo, com as quais Deus habilita os seus eleitos. Por isso não faz sentido numa casa de crente ter um ambiente tóxico. Percebe? Por quê? Porque não condiz com aquilo que a Bíblia diz sobre, né, como é a casa de alguém que é convertido. Porque ele é revestido dessas coisas que nos tornam ruins. Vamos terminando? Ele usa também a palavra mansidão. Ser manso aí é domínio próprio também. Ser manso é o contrário de manso, é o que? Bravo, sabe? Ninguém aguenta, marido brabo, mulher braba, né? Pai brabo, mãe braba, patrão brabo, empregado brabo, motorista de trânsito brabo, né? Não, isso não é virtude não, isso é defeito. Ah, chega em casa querendo ser o tal. Não, isso não é virtude. Joga isso fora. Está fazendo ruim, né? Deus não nos chamou para ser brabo, não. Aqui estou usando do caipira mesmo, do caipirês mesmo. Não, isso não é de Deus, não. Ser brabo não é de Deus. Isso não abençoa, não frutifica. Ao contrário, isso causa o quê? Estresse nos relacionamentos. Pessoas que vão se afastar de você porque ele é brabo. Pessoa estúpida, ignorante, sempre erga a voz, sabe, diminui, e de repente você vai se ver sozinho, porque ninguém gosta de conviver com pessoas bravas, né? Pessoas destemperadas. Portanto, ele fala aí, mansidão. E aí vem uma palavra que eu gosto bastante, que é longanimidade. É até difícil falar. Longanimidade, né, Rosana? A palavra longanimidade do grego é macrotímia. Macrotímia. Macro, você já foi fazer compra no macro? Né? Então, macro é o seguinte, é uma coisa enorme, bem grande. Então, imagina, você vai lá colocar o carro no estacionamento, lá em São Bernardo, perto da Mercedes, tem lá, fazendo propaganda aqui depois, você paga um royalties aí, viu, açaí. Abriu um açaí lá em São Bernardo, na Mercedes, lá perto da Mercedes ali. Aquilo é enorme. Aí às vezes está lotado, mas está lotado, você chega para entrar, comprar alguma coisa, você deixa o carro lá quase perto da rodovia, né? Porque é tão grande o estacionamento, aí você vai caminhando, até chegar lá no mercado. A hora que você entra no mercado, pensa no negócio. Então macro é porque é muito grande mesmo, tá? E tímia, tá? É ira, raiva ou paixão. Né? Vamos traduzir isso aqui, é o seguinte, olha, energia, então longanimidade significa o quê? Né? Olha, tenha muita energia, tenha muita força, tenha muita paixão, a ponto de você deixar o quê? A sua ira, mas muito longe, mas tão longe que você até desanima
a colocar em prática. Então vamos aqui fazer uma comparação traduzindo. Tá? Então o que é macrotímia, ou longanimidade? Tá? É o seguinte, Paulo fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Então imagina, você chega lá, Marcos, no macro, ou lá no açaí de São Bernardo, está lotado o pátio. Aí você deixa, o carro está lá na beirada, você tem que andar ali quase 1 quilômetro a pé, e depois entrar no mercado, e aquele negócio é enorme. Aí você fala, chegar, olha, não, acho que eu vou lá no mercadinho aqui da Vila Vitória, né? Eu chego lá na hora. Então qual que é a relação que eu estou fazendo aí? Ou seja, que quando aparece a ira ou a vontade, dona Vilma, de desganar a pessoa, né? Só, longanimidade, olha, deixa essa ira, mas bem longe, a ponto de falar até desanimar, mas não vou lá buscar não. Deixa lá. Então qual que é o lugar da ira na vida de um crente? Muito longe das suas palavras, muito longe dos seus pensamentos, muito longe do seu casamento, da sua família, do seu ambiente. Deixa essas coisas longe, porque quanto mais longe tiver, mais preguiça você vai ter de buscar. E não indo buscando, você não coloca em prática. Veja a coisa linda na tradução da palavra macrotímia, né? Ou longanimidade, ou seja, longanimidade é demorar muito tempo para se vingar, mas tanto tempo que você até perde a vontade. Sabe aquele respondi na hora, né? Ou seja, demora tanto para responder o Everton, Magno, quando ele te irritar, que você vai perder a vontade. Espera tanto tempo para reagir, que quando você reagir, vai, não, mas agora já nem faz sentido, mas nem vai entender porque que eu estou reagindo. Você está entendendo? É isso que significa a palavra longanimidade, que a gente nunca vai, né, buscar o sentido dela. Olha que coisa linda, tá? Vamos terminando? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como Jesus, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja, ele fala, o amor, a palavra é agape, né? Incondicional, ou seja, não ame apenas por interesse, não, eu amo enquanto ele me amar. Eu sou manso enquanto ele for manso. Eu ajudo enquanto ele me ajudar. Gente, isso não é amor. Isso não é virtude. Isso é o quê? Isso é um contrato de interesses, né? No dia do seu aniversário de casamento, você deu um presente que custa R$500. Quando, né? Tem certeza que ele comprou um também, vai trocar presente, ele te trouxe um de 50. Aí você fica bravo. Se você ficar bravo, então você não entendeu a lógica do amor incondicional, né? Percebe? Você não deu pensando em retorno, você ama incondicionalmente. Por isso que não é fácil. Não é fácil para nós, mas para Jesus é o jeito dele amar. Por isso nós temos que amar como Jesus amou. Verso 15, seja a paz de Cristo. Olha só, aí dificulta, né? Quem vai ser o juiz da sua causa? Ele fala, Jesus. Então Jesus fala, você está certo, mas para ajudar o outro que não está certo, mas eu quero que ele continue com você, então você vai perdoar. Mas não fui eu que agredi. Você vai se aproximar, sabe? Quando o casal está de beicinho um com o outro, mesmo que o outro começou a causa, vai você lá para acertar. Mas não fui eu que comecei. Não, mas o Senhor está falando para você. Vai você fazer, né? Percebe? Né? É o que Paulo está falando. 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aí termino aqui fechando a Bíblia. E tudo o que fizerdes, é o mais difícil, né? E tudo o que fizerdes, já usei aqui várias vezes esse versículo bíblico, faça-o ou faze-o, o quê? Né? Ele fala, palavra, ação, fazei-o em nome de Jesus. O exemplo que eu dou você vai xingar a sua mulher, se você acha que tem que xingar, fala em nome de Jesus. Antes de xingar, a palavra que você quer usar para xingar, aí você tem que usar antes a palavra Jesus. Então, em nome de Jesus, aí você coloca o palavrão. É possível fazer isso? Porque Paulo falou que claramente você conferiu comigo. Tudo que fizerdes, seja em palavra é falar, seja em ação, faça em nome de Jesus. Aí quebrou nossas pernas, né?
Que como é que você vai xingar o seu marido, a sua mulher, o seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, em nome de Jesus? É difícil? É para nós. Mas quando nós estamos revestidos, como ele começa o verso 12, né, pelo Espírito Santo, aquilo que é impossível para nós, uma linguagem que usa lá no interior, né, Jesus faz com o pé nas costas. Ou seja, é tão fácil para ele, que é como se, né, aquilo ali é tão fácil que ele faz brincando, né? Então é difícil para nós, mas para o Espírito Santo que nos revestiu e nos doou as virtudes de Cristo, aí torna-se fácil. Então, amados, que Deus assim nos abençoe, né? Nos fortaleça e nos dê condições de, num ambiente tóxico, a gente ser bênção e agente de transformação onde quer que a gente estiver. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, damos-te graças por esse tempo precioso que passamos meditando na Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque ela é rica, poderosa, instrutiva, e por meio do Teu Santo Espírito, Pai, cremos que nos habilita a sermos agentes do Senhor nesta terra. Que possamos, Pai, de fato, com a nossa vida transformada e revestidas pelo Teu Santo Espírito, dotada dos dons e virtudes do Teu Santo Espírito, possamos transformar, ó Pai, qualquer ambiente onde quer que nós estivermos convivendo. Que a Tua graça, ó Pai, seja abundante sobre nós e que por meio de nós, outros com os quais convivemos, sejam também transformados. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, e também a vocês que de casa nos acompanharam.